Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor, hoje quinta-feira, dia 3 de novembro, e eu faço lembrete que estamos gravando isso um pouco antes do encerramento dos mercados e, portanto, os números finais podem não ser exatamente o que vamos falar. E eu lembro que as eleições americanas, com pesquisas embolando os candidatos, trouxeram de volta a aversão ao risco e desequilíbrio nos mercados, especialmente o dólar, câmbio e também nas bolsas de valores. E também nessa direção registramos declarações de presidentes de Banco Central dizendo que sobre o risco de juros ultra baixos prolongadamente, e hoje foi a vez do presidente do Bundesbank alemão falar sobre isso. Não bastasse isso, o comunicado de ontem, divulgado pelo FONC do Fed, deixou um pouco mais explícita a possibilidade de elevação da taxa de juros na reunião de dezembro, e isso carrega mais estresse a todos os investidores. Na mesma direção, o BOE, o Banco Central inglês, também retirou a sinalização de novos estímulos monetários e disse que, a partir de agora, juros podem flutuar nas duas direções. Nos Estados Unidos, tivemos a divulgação da produtividade da mão de obra no terceiro trimestre, ela expandiu 3,1%, quando a expectativa era que expandisse 2,3%. E o custo unitário da mão de obra ficou em 0,3%, quando o esperado era um pouco mais, 1,2%. Lá, encomendas à indústria cresceram 0,3%, e se considerarmos retirada do mecanismo de transporte, 0,6%. Aqui, o Banco Central mostrou o fluxo cambial acumulado até o dia 28 de outubro, de positivo em 8,8 bilhões de dólares, completamente afetado pela repatriação de recursos que encerrou no último dia 31/10. No ano, o fluxo cambial ainda é negativo em 7 bilhões de dólares. Já o IIF, Institute of International Finance, disse que a melhora do fluxo de recursos externo para o Brasil está condicionada à execução de reformas e projetou fluxo para o ano de 2017 de 120 bilhões de dólares. Na Bovespa, o capital de estrangeiros fechou o mês de outubro com um ingresso de 4,5 bilhões de reais e no ano já acumula 17,5 bilhões de reais. Falando um pouco da agenda de amanhã, vamos ter a divulgação do IPC da FIPE referente ao mês de outubro. Na zona do euro sai a inflação medida pelos preços no atacado de outubro, o PPI, e nos Estados Unidos o dado mais importante, que é o payroll, referente ao mês de outubro, a criação de vagas no setor público e setor privado. Além disso, vamos ter 2 dirigentes regionais de Fed falando e a taxa de desemprego no mês de outubro. Eram essas as considerações, tenham todos uma boa noite e até o nosso programa de amanhã bem cedo. Até lá.